Com um tratamento moderno e eficaz, conseguimos evitar as cirurgias da coluna em 95,7% dos casos atendidos. Sofre com dores na coluna, dores no nervo ciático, formigamento e ou perda de força nos braços ou pernas? Entre em contato agora e marque uma avaliação. Estamos na Rua Manuel Corrêa, 1441, bairro Palmital, Paranaguá, em frente à Escola Pública Camões. 41 3423 4945. 41 98864 7830. Você sabia que saneamento não é só um serviço de obras e infraestrutura? Em 2018, mais de 230 mil pessoas foram internadas no SUS por doenças de veiculação hídrica, como diarreia, leptospirose e leishmaniose. Universalizar o saneamento resultaria em uma economia de 745 milhões de reais nos gastos com internações SUS ao longo do... Distribuidora Garcia, comércio de atacado e varejo, produtos para lanches, festas, produtos de... O sabor fascinante. Pode ser light. Faz a água que refresca. A bebida que alegra. Para todas as idades, Cine é qualidade. Cine. Pra agitar a sua festa. Cine. Pra acompanhar a refeição. Cine. Pra refrescar o dia a dia. Para qualquer estação. Cine, sabores para todos os gostos. A dengue é uma doença que exige atenção da população nesta época do ano. Nossa equipe está dedicada a fornecer serviços de diagnóstico precisos e rápidos para detectar a dengue. Utilizamos métodos avançados e tecnologia de ponta para identificar o vírus com eficiência, permitindo um tratamento oportuno e adequado para os pacientes. Laboratório Pasteur, na Avenida Gabriel de Lara, 622, em Paranaguá. Telefone 3423-4144. WhatsApp 419-8780-3903. Laboratório Pasteur, sempre ao seu lado. Difusora FM 104,7. Chaves em um minuto, esperando por você. Chaveiro de chaves, você tem que conhecer. Controles eletrônicos, venha comprovar. Chaveiro de chaves é o seu lugar. Tudo em chaveirinhos, toda qualidade. Melhor atendimento, melhor preço da cidade. Venha para o Chaveiro de Chaves. Chaveiro de Chaves. Cópias de chaves em apenas um minuto. Cadeados, controles de portão, eletrônicos, bonecos de coleção, carrinhos de coleção. Aceitamos cartão de crédito e débito. Loja 1, Rua Manuel Pereira, 1475. Raia, Anexo Hipercondor. Telefone 99978-3540. Loja 2, localizada no bairro Bertioga. Chaveiro de Chaves. A Difusora FM 104.7 e a Folha do Litoral News realizarão entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Paranaguá, às segundas, quartas e sextas-feiras, durante o Jornal da Manhã. O nosso propósito é proporcionar para você a oportunidade de conhecer cada pré-candidato e suas propostas para o município. Difusora FM 104,7. Em 2023, nossos portos movimentaram 65 milhões de toneladas. Recorde histórico da gestão, 4 vezes seguidas a melhor do país. Com tanta eficiência, mais recordes atracam por aqui, como 6,4 milhões de toneladas movimentadas em dezembro. Se tem Portos do Paraná, tem recorde. Se tem recorde, tem progresso. Portos do Paraná, chegando e partindo. Nosso estado progredindo. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Já imaginou comprar os seus óculos novos e pagar apenas R$ 1,99 pelas lentes? Nas Óticas Diniz você compra a armação e leva as lentes por R$ 1,99. Consulte o regulamento. É mais uma promoção exclusiva Óticas Diniz. Aproveite nosso convênio com a FUNSERV, Sindicato dos Arrumadores, Sismup, Ciemaco e Sindicato dos Metalúrgicos. As Óticas Diniz têm crediário próprio sem juros com aprovação simplificada e parceria com a Estiva e Acesso Saúde. Óticas Diniz, pra ver você feliz.
desinformação tem cura. Jornal da Manhã está no ar. São 8h21, estamos de volta ao Jornal da Manhã na sua difusora ao vivo nesta quarta-feira, hoje 13 de março. E nós continuamos com as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá, organizada pela Rádio Difusora FM 104.7 e pelo jornal Folha do Litoral News. E a entrevista é importante para os munícipes de Paranaguá, primeiro porque os entrevistados terão oportunidade para esclarecer temas importantes e questões cruciais para a cidade, como educação, saúde, segurança, infraestrutura, turismo, cultura e inclusão social. Segundo, você que nos acompanha pela Difusora FM 104.7, assim como os leitores e internautas da Folha do Litoral News, terão a oportunidade de conhecer melhor cada pré-candidato com suas propostas. O entrevistado de hoje é o pré-candidato Adriano Ramos, do Republicanos, ele que participa conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Primeiramente, Adriano, bom dia. Quem é o Adriano Ramos, falando aqui na Difusora? Bom dia. Bom dia, Elísio, Larry, Léo, bom dia a todos os ouvintes da Difusora, também parabéns pela iniciativa da Difusora junto com a Folha do Litoral de proporcionar, dar essa oportunidade para que todos os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá possam expor aqui suas ideias, o que pensam da cidade, as suas propostas nesse dia. Adriano Ramos é um paranaguara de 55 anos, que mora ali no Jardim Araçá há 53 anos, ali na rua Antônio Maia. Dali eu só saio para Nossa Senhora do Carmo, né? Vou ficar ali, vou continuar. Venho de uma família, meu pai é estivador, infelizmente já nos deixou em 2003. Um homem que veio de Santa Catarina para cá, lá em 1967. Conheceu minha mãe lá no Rio das Pedras. Casaram, tiveram 4 filhos. Sou eu e mais 3 irmãs, e que acredita na cidade, sonha com uma cidade desenvolvida, acredita nesse potencial que nós temos, que sempre participou da política de uma forma. Eu participei muito da política na minha comunidade, no Jardim Araçá, porque vi meus pais participando da política na época, né, sempre envolvidos com a Associação de Moradores. Com os meus 16 anos eu já ajudava na associação, na área esportiva, né, que eu adoro esporte e futebol, então todo mundo sabe, né, um vascaíno sofredor aqui. Então nós tínhamos lá o time do Vasquinho na associação. Era muito bacana você poder trabalhar com a juventude, eu gosto muito disso. Depois eu fui servir o Exército lá no 20º Batalhão de Infantaria Blindado, em Curitiba, no ano de 87. E eu tive a oportunidade de ser também o presidente do Grêmio de Cabos e Soldados, que foi muito legal. Então a política sempre fez parte, assim, não a partidária, mas essa política da comunidade, essa política lá na área militar, né, onde eu servi. E eu, quando dei baixa do Exército, acho que o sonho da maioria dos jovens é jogar futebol. Eu sempre tentei isso também, fui para Laguna, Santa Catarina, fui para o Rio de Janeiro, enfim. Mas chegou um tempo que a gente vê que é muito difícil e você volta para a tua cidade. E recebi um convite em 2004 para ser candidato a vereador. Fui candidato em 2004, fui em 2008, venci a eleição em 2012, cumpri 2 mandatos de vereador e gosto muito do Legislativo, acho interessante o trabalho que tem no Legislativo, te dá uma experiência, uma bagagem muito grande. Depois tomei a decisão de vir ser candidato a prefeito em 2020, para dar minha contribuição também no Executivo. Fizemos uma eleição bacana, uma eleição de propostas, foi muito legal, foi uma experiência fantástica para mim, para minha vida, não só como político, mas como pessoa. Eu cresci muito nesse período. Nós fizemos 27 mil votos, foi muito bom, foi muito, muito bacana o resultado. A população abraçou a nossa campanha naquela oportunidade. Aí depois da eleição de 2020, nós nos preparamos para a eleição a deputado e graças, né, ao bom pai, nós fizemos os 36.327 votos, sendo que 33.231 foram em Paranaguá, crescemos 6 mil votos de prefeito a deputado. Não temos um deputado estadual hoje por 97 votos. Estamos há 22 anos sem deputado estadual, há 22 anos que não temos um representante legítimo. Né, Larry? Larry que gosta da política também, que respira política bastante. Acompanhamos, né? Que não temos um representante legítimo que entre na sala do governador para falar de nós, das nossas necessidades, do que precisamos. A gente vê que uma cidade que circula muito dinheiro, o dinheiro passa por aqui, mas uma grande parte não fica aqui. Isso prejudica hoje o Poder Executivo, que poderia ter um deputado para
para ser esse braço forte, esse apoio para ajudar no desenvolvimento, mas esse sou eu, um apaixonado pela cidade, um apaixonado pelas pessoas, gosto muito de estar com as pessoas conversando, ouvindo, que a gente aprende muito, né, quando a gente senta e ouve, e tenho feito essa construção desde 2018, quando tomei a decisão de ser candidato a prefeito, conversando com as pessoas, com segmentos, entendendo as necessidades, e tem sido assim uma experiência fantástica para a minha vida. São 8h25, o Leonardo Quintana Bernardi, Jornal Folha do Litoral News, faz a primeira colocação para o pré-candidato Adriano Ramos. Bom dia, Elise, bom dia, Larry, bom dia, pré-candidato Adriano Ramos, bom dia a todos os ouvintes, aos internautas que estão nos acompanhando aí nas páginas da Folha e da Difusora. Enfim, uma satisfação estar participando novamente dessa série de entrevistas aqui. E a minha pergunta ao pré-candidato Adriano Ramos é com relação à mobilidade urbana. Enfim, Paranaguá é uma cidade que cresce, uma cidade com vários modais de transporte, convivendo aí diariamente. Nós gostaríamos de saber quais são as propostas do pré-candidato Adriano Ramos com relação à mobilidade urbana em Paranaguá. Obrigado, Léo. Sempre é bom estar vendo você novamente. E falei para ele quando eu cheguei, o Léo parece que não para de crescer, né? Meninão, guri muito bom. Paranaguá é uma cidade que cresceu muito, a atividade portuária, a gente percebe isso, né? Uma cidade que bate recordes todo ano, e o Porto vai continuar batendo recorde, independente de quem esteja lá, vai continuar batendo recordes. Eu quero aproveitar o momento, antes de responder a tua pergunta, Léo, e mandar um abraço para os meus amigos estivadores, arrumadores, consertadores, conferentes, trabalhadores do bloco, vigias, a esses que realmente labutam todos os dias, que fazem essa movimentação do Porto crescer, as empresas que acreditam em Paranaguá estão aqui, algumas com algumas dificuldades, mas que acreditam na cidade, que ajudam nesse desenvolvimento, nesses recordes que o Porto tem batido, nessas pessoas que trabalham nessas empresas privadas, né? O Rocha, que está há tantos anos aqui na cidade, a Marcon, a Harbor, a Fertiport, aqui a Multitrans, né? Que também acreditou na cidade, né? Então, a todos esses empresários aí, a gente tem que agradecer por acreditarem na cidade e por esse porto ser um porto fantástico. A tua pergunta, Léo, sobre mobilidade, a gente percebe, nós temos hoje um grupo de 7 pessoas, né, de engenheiros que nos ajudam nesse plano de governo, que nós estamos estudando Paranaguá, e Paranaguá é uma cidade que não está preparada para essa movimentação. Vejam só, o último censo do IBGE, em 2006, nós tínhamos 30 mil veículos. 2006, Elísio, 30 mil. Em 2022, pelo IBGE, bateu 80 mil veículos. Mas como a cidade trabalhou para que a gente pudesse ter continuar com essa mobilidade que nós tínhamos no passado, e hoje não temos mais. De 30 mil para 80 mil. Em 16 anos, 160% cresceu o número de veículos, e a cidade é a mesma. Claro, na gestão do prefeito Edson Kerst, algo muito importante aconteceu, foram os binários, e conseguiu, né, ajudar a cidade a poder desenvolver o trânsito, mas isso não é suficiente. Nós precisamos ter controle do tráfego por áreas, e Paranaguá não tem esse controle. A cidade, você pega uma avenida, que é uma avenida, uma extensão muito grande, que é Bento Moraes da Rocha Neto. Ali nós temos poucos semáforos. Nós precisamos ter esses semáforos inteligentes, como a Avenida Visconde Guarapuava tem, que ele vai abrindo, né, com o tempo, que são, como digo, inteligentes, esse controle por área. Isso, claro, não é o suficiente para resolver, mas vai ajudar ao trânsito fluir, principalmente nos horários de pico. Porque você pega ali no período ali de 4h30, 5 horas da tarde, você sai do centro, vai para a região sul, você sabe que você vai enfrentar um trânsito que não caminha, não flui. Uma notícia boa, que todos nós sabemos, que é importante para a cidade, é o governo do estado, que atua de forma forte, importante, na nova concessão do pedágio, onde nós vamos ter a Ayrton Senna, de fato, uma avenida que vai trazer tranquilidade, que vai ter as marginais. Eu estive com o governador em setembro do ano passado, e ele todo empolgado, falando de Paranaguá, dessa nova Ayrton Senna, e falando ali que vai ser concreto, iluminação, sinalização. Nós vamos ter realmente uma Ayrton Senna que vai trazer aquela tranquilidade que a população precisa, porque hoje nós sabemos as condições da Ayrton Senna, então isso é muito importante para a cidade, mas também não é o suficiente. Como eu falei no início aqui, nós estamos pensando,
com esse grupo de plano de governo, esses engenheiros, temos 7 trabalhando muito, inclusive temos uma reunião na semana que vem, novamente marcada, para criar alternativas de novas rotas, aqui de entrada e saída de Paranaguá. Nós temos que pensar também, algo que cresceu muito, que é o volume de caminhões na cidade, no mega pátio, que tem que ser antes da entrada da cidade, ele não pode ser dentro da cidade. Dentro da cidade não vai resolver. Tem que ser antes da entrada da cidade. Nós conversamos com um especialista em portos e eles nos passaram assim, toda essa orientação de como tem que ser. Como cidades inteligentes atuaram para que o trânsito possa ser realmente funcionar dentro da cidade. Então, é isso que a gente pensa. E esse mega pátio que nós pensamos tem que ser com a iniciativa privada. Tem que ser uma parceria público-privado para resolver. Ali tem que ter os restaurantes, tem que ter farmácia, tem que ter borracharia, todos os serviços que os caminhoneiros precisam, que pode ter o conforto necessário para eles ficarem ali aguardando a chamada deles para entrar na cidade e poder fazer o seu carregamento, o seu descarregamento, aquilo que ele veio para fazer. Então, precisa dar essa estrutura, porque os nossos caminhoneiros, eles precisam ser respeitados, precisa ter esse apoio, mas com a iniciativa privada, eu tenho absoluta certeza, Lísio, que nós vamos resolver. Tem que ter boa vontade. Mas aí tem pessoas que pensam assim, mas tem os órgãos ambientais, não vai conseguir. Quando a gente diz que a gente não vai conseguir, realmente a gente não vai. Quando a gente acredita que a gente vai conseguir, a gente trabalha para isso de forma consciente, com responsabilidade, a gente consegue. Eu tenho absoluta certeza que o mega pátio vai ajudar também a poder fazer com que o trânsito aqui, da nossa cidade, que hoje era em 2006 de 30 mil veículos, hoje é 80 mil, as pessoas vão poder transitar com mais segurança, com tranquilidade dentro da cidade de Paranaguá. 8h33, Larry. Bom, Adriano, aproveitando a sua presença aqui nessa série de entrevistas, eu queria fazer a seguinte colocação para você. Falamos agora muito em atividade portuária, né? A cidade de Paranaguá vive e respira atividade portuária. A pergunta que eu faço para você, pré-candidato Adriano Ramos, qual a sua ideia em relação à atração de novas empresas, novas indústrias aqui para a cidade de Paranaguá, e também qual é a sua ideia sobre o parque industrial, né? Nós temos uma área destinada, nós temos uma área que deverá servir para o parque industrial. Se você tem alguma ideia em poder ampliar essa área ou efetivamente colocá-la no papel? Larry, é uma pergunta que eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, porque estive em Colombo, foi no início de 2020, estive lá com vereadores, visitando a cidade, porque Colombo tinha recém-aprovado a área do parque industrial. Daqui a 10 anos nós vamos ter boas notícias de Colombo, porque vai ser uma cidade que vai começar a gerar emprego, grandes empresas vão se instalar na cidade e a cidade vai se desenvolver porque é algo natural. Eu estive em Ponta Grossa com a prefeita Elizabeth Schmidt, quero mandar um abraço à prefeita que nos atendeu de forma espetacular e colocou os servidores do município, inclusive o secretário de desenvolvimento, para visitar conosco o Distrito Industrial de Ponta Grossa. Ponta Grossa criou esse distrito na entrada da cidade, atraiu as grandes empresas e hoje é uma potência assim, gigantesca em termos de desenvolvimento, em termos de geração de emprego, e a cidade evoluiu, a cidade cresceu o número de habitantes. E hoje é uma cidade que é atrativa para você poder morar, por conta que você tem oportunidades de emprego para o jovem, para aquele pai que necessita ser uma recolocação no mercado de trabalho. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma lei municipal, fizeram alguns incentivos fiscais para as empresas, criaram as áreas, as empresas vêm, assinam um protocolo de intenção e começam a atuar. Um exemplo agora de Ponta Grossa, que a Nissin Miojo é que todo mundo gosta, todo mundo adora, já assinou esse protocolo de intenções, inclusive quando nós estivemos lá. Ela vai iniciar a fábrica em Ponta Grossa, com o número de funcionários, eu não me recordo agora, mas é um número grande de funcionários, uma fábrica grande, mas nesse protocolo de intenções está registrado que até 2043, Elísio, Ponta Grossa terá a maior fábrica de Nissin Miojo do mundo. A Madeiro está lá, mas a Madeiro está lá vendendo sanduíche? Não. A Madeiro está lá fabricando. Lá é a cozinha central no país, em Ponta Grossa, e eles distribuem para todo o Brasil. Nós temos grandes empresas, a Heineken, e grandes empresas que trabalham com cerveja, e agora, com esse potencial,
eles criaram uma cooperativa, uma maltaria, que é algo absurdo, o tamanho daquela empresa que gera empregos para Ponta Grossa, para o povo de Ponta Grossa e de toda a região. Eu acredito muito no parque industrial, mas acredito que tem que enfrentar os entraves que nós temos aqui. Tem algo que eu me reservo no direito de não poder falar aqui, porque é um mega projeto para Paranaguá que nós temos aí, em relação a isso, mas não é momento ainda da gente poder trazer, nós vamos trazer no tempo certo. Claro, eu preciso passar por uma convenção, me tornar candidato pelo Republicanos, que eu ainda sou um pré-candidato, mas nós traremos aqui para a população, porque nós temos estudado isso, acreditando que a saída, uma das saídas para diminuir a criminalidade, para trazer oportunidades, para ajudar as nossas famílias, que nós temos um número elevado de pais de família, de jovens desempregados. Quem ainda tem uma condição melhor consegue enviar seus filhos para fora da cidade, o que é muito ruim para nós. Eu tenho um amigo mesmo, a mãe dele ainda mora na frente da minha casa, nós estudamos juntos, ele foi gerente de uma empresa aqui em Paranaguá, conseguiu formar as 2 filhas, mas ele disse para mim, eu gostaria que as minhas filhas pudessem aplicar o conhecimento delas, que elas são formadas em Paranaguá, mas aonde, Adriano? Aonde? Aonde que nós vamos colocar nossos filhos? Aonde? Nós temos uma atividade portuária que é fantástica, mas nós precisamos movimentar também, Rio, fazer uma mudança, um plano diretor, na área ZIP, Zona de Interesse Portuário, que hoje ela não é tão atrativa quanto a Santos. Nós perdemos para Santos. O empresário hoje, ele vai querer levar a sua empresa, o seu negócio para Santos, porque lá ele consegue fazer um empreendimento maior e gerar mais empregos. Aqui não, aqui tem uma trava que o município precisa destravar e é no plano diretor. Prioridade para se instalar em Paranaguá. Tapete vermelho, dizer, venham, vamos vender, no bom sentido, Paranaguá, atraindo essas empresas para cá, dizendo o que vocês precisam para gerar emprego, para se instalar lá. Esse é o nosso sonho, nosso objetivo, é a nossa principal bandeira. E as empresas que estão aqui? As empresas que estão aqui, todas elas, que têm as suas dificuldades hoje em relação a alguma legislação municipal, nós vamos fazer a dever de casa, mudar o que tem que mudar no plano diretor, para que essas empresas que eu citei no início aqui, que continuam investindo na cidade, elas possam ter tranquilidade para trabalhar. Tranquilidade. Para ninguém incomodá-las mais. E elas poderem continuar gerando emprego e acreditando na cidade de Paranaguá. São 8h40, 8h40. Estamos com o pré-candidato Adriano Ramos, do Republicanos, no Jornal da Manhã, nesta quarta-feira. Leonardo, mais uma pergunta, mais uma questão para o pré-candidato Adriano Ramos. Perfeito, Elísio. Obrigado. Pegando um gancho na questão da atração das empresas aqui a Paranaguá, eu gostaria de perguntar ao pré-candidato quais são as propostas na área de inclusão social, não só na geração de emprego e renda, que é muito importante para Paranaguá, para toda a população, como também na área de assistência social aqui em Paranaguá, pré-candidato. Poxa, Léo, que bacana essa pergunta, eu fico muito feliz. Em 2020, quando eu fui candidato a prefeito, eu já conhecia muito essa realidade, porque enquanto vereador, eu criei o gabinete dos bairros, peguei lá meu cangu, plotei todo ele, coloquei o WhatsApp na porta e eram 80 atendimentos mês, assim, fácil. As pessoas chamavam, enfim, o maior problema da cidade, naquela época continua sendo, era Paranaguá Saneamento, e continua sendo. E nós temos já tudo organizado em relação ao que nós pretendemos fazer em relação a isso, para aliviar a população, né, dessa dor, porque é uma dor que incomoda todo mundo. Mas eu comecei a conhecer, Léo, e depois na campanha de 2020, os invisíveis e os esquecidos da cidade. Nós temos mais de 3 mil famílias na cidade que estão abaixo da linha da pobreza. As pessoas que não comem. É duro isso. As pessoas não comem. Não tem o que comer. Hoje nós temos mais de 3 mil famílias hoje que não vão ter o arroz e feijão na hora do almoço. Nós aqui todos vamos ter. A grande maioria dos ouvintes hoje vão ter, mas eles não têm. E esses invisíveis e esquecidos, eles não são atendidos pelo poder público municipal. E aí a grande pergunta é, uma cesta básica resolve?
resolve a fome naquele momento ou por um curto período de tempo. Nós não estamos pensando nisso. Claro, Léo, você precisa ajudar que essas pessoas tenham comida na mesa. É um dever. Mas você precisa ajudar essas pessoas a se tornarem autossuficientes. Elas precisam ser autossuficientes. Como você faz? O que Ponta Grossa fez? Vamos lá, nesse sentido. Ponta Grossa, com a abertura do Distrito Industrial e com as demandas que as empresas que estavam com pretensão de se instalarem lá, eles começaram a levantar, essa empresa precisa desses profissionais. Levantaram as demandas, começaram a chamar a população e qualificar a população conforme a demanda que as empresas iriam necessitar. É um trabalho inteligente. Porque se uma empresa vai precisar de um tipo de mão de obra qualificada, você tem que trabalhar o nosso povo, qualificar, capacitar para aquela obra, para aquele tipo de mão de obra, para atender aquela empresa. Então eles começaram a inserir as pessoas que estavam fora do mercado de trabalho dessa forma, qualificando e fazendo essa parceria com as empresas. Balneário Camboriú, prefeito Fabrício. Espetáculo. Espetáculo. É algo assim que você... Não estou dizendo pela cidade que é linda, que é aquela Bahia sensacional, apesar que a nossa Bahia aqui é linda, é maravilhosa, nossas belezas que nós temos aqui naturais. Mas o que eles fizeram lá? Criaram o Centro de Inteligência Emocional para a área social. Os agentes que vão nas casas das pessoas lá, eles identificam as necessidades da família. Vamos lá sentar com a família. Vamos pegar a família Ramos aqui. Família Ramos, o que vocês têm aqui? Quais são as dificuldades? Temos um filho autista, temos aqui um jovem de 16 anos que não tem a oportunidade de ter o seu primeiro emprego, a mãe tem um tipo de dificuldade, precisa cuidar da saúde dela, enfim. Tá, fez o diagnóstico que não é no papel e na caneta. É tudo com a tecnologia. E isso cai no Centro de Inteligência Emocional, onde nos mostraram um banco de dados, e quando você vai na família, tem todo o diagnóstico da família. Aí encaminham aquela família para o Centro de Inteligência Emocional e tratam a necessidade da família. E a família não vai deixar de frequentar o Centro de Inteligência Emocional enquanto não resolver todas as demandas da família. Então, é um trabalho a longo prazo? Mas é um trabalho que funciona. E nós temos que copiar o que é bom. E eu quero dar sugestão para os demais pré-candidatos, aproveitando a grande audiência da Rádio Difusora, essa parceria com a Folha do Litoral, para que os pré-candidatos a prefeito também visitem Balneário Camboriú e conheçam o Centro de Inteligência Emocional, porque é uma proposta que nós pretendemos colocar aqui na cidade de Paranaguá, mas que os demais também deviam copiar, porque copiar é bom quando dá certo. Porque nós vamos estar atendendo essas famílias que estão em vulnerabilidade, que não tem hoje o que comer na hora do almoço. Então nós precisamos trabalhar. E, Léo, esse assunto é muito delicado. Nós encerramos nosso plano de governo nessa área na semana retrasada. Tivemos uma apresentação por profissionais do município que estão nos ajudando, porque eles conhecem a realidade. É impressionante a capacidade técnica que os profissionais do município têm. É algo assim que, olha, é difícil, eu acho que nós encontrarmos profissionais tão capacitados como temos servidores municipais. E temos que usar essa mão de obra do servidor municipal. Temos que valorizar e dar oportunidades, porque tem muitos deles, Elísio, que estão lá encostados, que não têm oportunidade. Que quem está ocupando essas vagas técnicas são os políticos. Mas não pode ser político, tem que ser técnico. E quando eles nos apresentaram, nós percebemos o quanto nós estamos falhando. Um exemplo simples. Nós temos em um CRAS da cidade uma psicóloga para atender cerca de 1.500 pessoas. Como faz isso? Como que ela faz? Como que ela vai conseguir atender essas famílias? Se os problemas emocionais hoje eles só cresceram. Quem é aqui hoje, nós estamos em 6 pessoas aqui hoje, quem é daqui que não passou por problema emocional na vida? Todos nós passamos. Eu tenho, em casa somos em 6. Eu, minha esposa e 4 filhos. Na minha casa, 3 filhos e minha esposa já passaram por psicólogo e psiquiatra e tomaram medicação, porque os problemas emocionais hoje estão latentes aí na população, devido à velocidade que o mundo tem, informação e tudo isso que acontece. Então, a gente precisa tratar disso, cuidar. É como na educação, os nossos profissionais da educação precisam ser tratados. Tem muitos profissionais que eu tenho conversado da educação que eles precisam dessa atenção do município. Enfim, a gente precisa tratar e cuidar, e nessa área, Léo, é uma área que eu me identifico muito, que é a área social, assistência social,
E, como disse, 2 semanas atrás foi apresentado o nosso plano, que foi um trabalho que começou a ser construído lá em 2018 para a eleição de 2020, mas foi muito aperfeiçoado agora, de 2020 para cá. Por quê? Porque nós conseguimos trazer os profissionais que atuam nessa área no município. Temos uma equipe assim fantástica. Eu quero aproveitar e agradecer a vocês. Não posso falar os nomes, né? Você sabe por quê, mas agradecer por vocês terem tido disponibilidade de fazer todo esse estudo, esse levantamento, e ter tido coragem também de poder estar conosco para nos ajudar nesse projeto que é para o bem dessas pessoas que precisam de governo. São 8h48, 8 horas e 48 minutos. Estamos recebendo o pré-candidato Adriano Ramos do Republicanos nessa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá, nesta parceria da Rádio Difusora com o jornal Folha do Litoral News. Para a gente encerrar então, pré-candidato, são 30 minutos. Poderíamos ter um bate-papo aqui com todos os pré-candidatos de 1 hora e meia, para que todos tragam, né, suas propostas, mas não faltará oportunidade, claro, né, após as convenções, após tudo definido, os candidatos vão voltar e vamos ter mais tempo. Quero agradecer tua presença, pré-candidato Adriano Ramos. O microfone da Difusora e do jornal Folha do Litoral News ficam à sua disposição para as suas considerações. Obrigado, Elísio, obrigado, Léo, obrigado, Larry, obrigado pela oportunidade, a direção da Difusora, também a direção da Folha do Litoral. É importante que demais veículos de comunicação da cidade pudessem fazer, né, dar essa oportunidade para os pré-candidatos poder conversar com a população. Quero encerrar dizendo aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também pelas redes sociais, que Paranaguá é uma cidade que pode ser uma referência para o nosso país, pelo que nós temos. Nós temos o 2º maior porto do Brasil na nossa cidade. Dos mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil, qualquer desse município queria ter um porto desse na sua cidade. Nós precisamos estreitar essa relação porto-cidade. Temos que ter bom relacionamento com o governo do estado, o governo federal, onde tem muito dinheiro lá no governo federal. E nós estamos assim em preparação para apresentar um plano de governo que vai iniciar um projeto de reconstrução da cidade, que é o que nós acreditamos. Respeitamos, Elísio, todos os prefeitos que passaram. Todos trabalharam, deixaram sua marca dentro do Poder Executivo, mas Paranaguá tem que crescer, tem que desenvolver, tem que sair dessa situação de que a cidade não desenvolve. Você veja só, a gente tem amigos, né, parentes que ficam 1, 2 anos sem vir a Paranaguá, quando vem e fala, pô, mas a cidade não muda, é a mesma. Não podemos ser a mesma, nós podemos ser referência para o nosso país, é o que eu acredito. Então, muito obrigado por essa enorme oportunidade. Parabéns pela iniciativa da Rádio Difusora e da Folha do Litoral News. Obrigado ao pré-candidato Adriano Ramos, que esteve conosco nesta manhã de quarta-feira aqui no Jornal da Manhã. Lembrando que na sexta-feira a gente tem também uma nova edição com o pré-candidato Arnaldo Maranhão para fechar essa semana com as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá. São 8 horas e 50 minutos, 8h50 no Jornal da Manhã, reta final do nosso Jornal da Manhã aqui na nossa Difusora. A gente vai com o esporte amador agora para fechar o Jornal da Manhã com o Esmeraldo Luiz. Com o Esmeraldo Luiz. São 8h51, 8 horas e 51 minutos. Vamos então trazer o Esmeraldo Luiz, o Melado, que vai falar aí do esporte amador nesta manhã de quarta-feira aqui no Jornal da Manhã da sua Difusora. Melado, bom dia. Quais são as informações do esporte amador nesta quarta-feira, Melado? Bom